Então, pessoal, agora a gente tem as ferramentas adequadas para fazer o que a gente queria. Desde quando a gente começou a falar de série de potências, é para dar o primeiro passo em fazer o cálculo com série de potências, que é determinar o domínio de série de potências. Então, a gente já determinou esse domínio em alguns exemplos. Vamos ver agora como é que é o padrão geral. Tá? Vamos primeiro lembrar dos exemplos mais importantes. Então, a primeira série de potências que a gente viu é a série geométrica, né? A série geométrica é assim, os coeficientes são todos 1, né? E aí o domínio da série geométrica é esse intervalo aqui, né? Onde a raiz pode estar para ela convergir. Beleza? Esse intervalo aqui da reta de menos 1 a 1 aberto. Tá? Nesse intervalo a gente sabe que a série geométrica vai para esse valor, né? Mas só para caras nesse intervalo. Beleza? Depois tem uma outra, a gente viu uma bem parecida com essa. A gente viu essa série aqui, né? X. Beleza? É praticamente essa daqui. Qual a diferença? Aqui tem esse menos 1 elevado a n menos 1. Que legal a gente ver isso, que é uma coisa importante para calcular domínio. Essa a gente obteve domínio, né? A gente aplicou o teste da raiz e obteve o domínio menos 1, incluindo menos 1 até 1, certo? E essa daqui? Será que a gente precisa fazer tudo de novo? É o que está feito aqui. Você pode fazer tudo de novo, mas você pode já reaproveitar seu trabalho e perceber o seguinte. Isso aqui é praticamente G, essa G, calculada não em x, só que em menos x. O que é g calculado em menos x? Deixa eu fazer isso aqui em cima, que acho que fica mais fácil. G calculado em menos x, aqui fica menos. Sai o menos 1 elevado a n do x elevado a n, né? Isso só não é a mesma coisa, esse porque esse tem esse n menos 1, né? Só que esse n menos 1, basta você multiplicar aqui, né? Multiplicar por menos. Que aqui fica menos 1 elevado a n mais 1. E menos 1 elevado a n mais 1 é a mesma coisa que menos 1 elevado a n menos 1. É a mesma paridade. Beleza? Então, na verdade, isso aqui é menos g de menos x. Tá? Se eu sei disso, pronto, eu já sei o domínio dessa f. O domínio de g é esse, né? Qual o domínio de g de menos x? Se eu pego x e multiplico por menos x, isso aqui vai pegar o meu domínio e virar, né? Quando é que a g converge quando o x está aqui? Logo, o g de... Vamos escrever assim. A gente sabe que g de x converge se x está aqui. Logo, g de menos x converge vou fazer assim. Converge se somente se, né? Porque o domínio diz onde converge e onde diverge, né? Então, converge se somente x, o x está no domínio. Então, g de menos x converge. É só repetir trocando menos x por... botando menos x no lugar de x, né? Simples assim. Mas, se eu for escrever isso aqui em termos de x, é quando x está... Multiplica tudo por menos 1. Né?
O aberto agora vira para cá e o fechado para cá. Beleza? Aí, importante, e menos g de x? Muda alguma coisa? Não muda nada, né? Se eu pego uma função, se eu multiplico ela por alguma coisa, muda o valor da função, mas o domínio não muda. O domínio só muda se eu mudar o parâmetro. Foi o que aconteceu aqui. Beleza? Então é bem importante vocês entenderem isso, entenderem o que está acontecendo. Porque se você já fez essa conta para essa função, essa parecida, não precisa refazer a conta. O domínio dessa daqui vai ser esse daqui. Beleza? Por que eu estou fazendo desse jeito? Bom, você pode refazer, só não recomendo, né? A gente já fez isso. Vale mais a pena você entender isso aqui. E tem questões assim na lista, tá? De você sabendo o domínio de uma função, tipo essa, saber o domínio de você modificando ela, que acontece com o domínio, tá? Só você pensar desse jeito. Não tem segredo. Beleza? Multiplicar por menos 1 não muda a convergência, né? Então continua convergindo e divergindo no mesmo lugar. Agora mudar o parâmetro muda o domínio. Beleza? Então o domínio dessa aqui também é um intervalo. Agora o intervalo da anterior, que era a geométrica, é de menos 1 a 1 aberto. Esse aqui de menos 1 em 1, fechado no 1 e aberto no menos 1. Esse outro exemplo é de menos 1 a 1, fechado no menos 1, aberto no 1. Então a gente começa a ver um padrão, né? Domínios de série de potências parecem ser intervalos, às vezes abertos, às vezes fechado numa das pontas. O que mais pode aparecer? Do mesmo jeito que a geométrica é igual à função 1 sobre 1 menos x, a gente vai ver que essa daqui a pouco a gente vai ver isso, que essa série de potências está ligada ao logaritmo. Beleza? Só para os curiosos e para atiçar a curiosidade. E aí o domínio, só que lembra, importante, isso aqui vale para todo x? Isso não, o x tem que estar aqui. Beleza? Esse exemplo eu vou pular, vocês podem ver. Quero ir já para esse que a gente já viu. Dessa série aqui. Tá? O que a gente viu do domínio dessa? A gente viu que é todo mundo, né? A reta toda. Se é um intervalo igual aos outros? É um intervalo. De menos infinito a mais infinito. Beleza? Percebe que não são intervalos quaisquer. Esses intervalos todos que a gente viu até agora são intervalos que são simétricos ao redor da origem. Eles podem não incluir os dois pontos da extremidade, mas o tanto que eles vão para um lado, eles vão para o outro. Tá? Aqui eles vão um para cá, um para lá, aqui eles vão um para cá, um para lá, um para cá, um para lá. Percebe que o zero está sempre bem na metade do intervalo. Tá? Isso acontece mesmo nesse caso extremo que dá a reta toda, né, que você pode pensar que é esse intervalo de menos infinito a mais infinito. Então, o zero está aqui no meio, o mesmo tanto que vai para lá, vai para cá. Beleza? Então, a gente quer, a partir desses exemplos, ter uma ideia da figura geral, tá? Então, antecipando essa série de potências aqui, a gente vai mostrar já já que é exatamente igual à exponencial. Pode calcular a exponencial com essa série de potências. E isso vale para quais x? Para todo x. Isso é bem importante. Bem surpreendente. Beleza? Isso aqui é mais para atiçar a curiosidade de vocês. Por enquanto a gente só sabe que o domínio dessa é todos os reais. Tá?
E aí tem um exemplo legal, antes da gente ver como é que é o caso geral, como é que é o domínio de qualquer série de potências. É legal a gente ver esse caso, um caso, a gente chama de caso degenerado, que é assim, em vez de botar o fatorial no denominador, põe aqui multiplicando. Então fica fatorial vezes x elevado a n. Então é x. Aqui faltou um termo aqui, teria 1 mais x, mais 2 fatorial x ao quadrado, mais 3 fatorial, enfim. Segue a vida, segue adiante. Beleza? E aí, como tem fatorial, o melhor jeito de calcular o domínio dessa série é usar teste da razão. Beleza? Põe o termo um passo adiante dividido pelo passo anterior. E aí, ocorre um cancelamento maravilhoso aqui, sobra só o n mais 1. Né? Some o fatorial, sobra só o n mais 1 vezes módulo de x. Beleza? Quanto é que dá esse limite? Então é só um cuidadinho aqui, você pode dar sempre infinito. Não, dá infinito se o x é diferente de zero. Né? Se o x é igual a zero, dá zero. Mas assim, você pode sempre assumir que o x é diferente de zero, né? Porque a gente sabe que o zero está sempre no domínio. Né? Antes de fazer qualquer conta, a gente sabe que o domínio está lá e o zero está lá. Então eu posso sempre assumir que o x não é zero e realmente, para esses casos, esse limite dá infinito. Esse limite dando infinito quer dizer o quê? Bom, o teste da razão é se der menor do que 1 converge, maior do que 1 diverge, igual a 1 eu não sei. Se der infinito, dá sempre maior do que 1. Né? Ou seja, sempre diverge. Sempre que o x é diferente de zero, essa série só converge quando x é igual a zero. Você aumenta um pouquinho para cá, diverge. Aumenta um pouquinho para cá, diverge também. Beleza? Então, quem está no domínio aí? Só o zero. O domínio só tem um ponto. Tá? Você pode pensar que é um intervalo degenerado também, de 0 até 0. Só tem um ponto aí. Tá? Essas funções são as funções que a gente quer evitar na hora que a gente for fazer cálculo. Porque para fazer cálculo eu preciso de uma função definida pelo menos no intervalo. Né? Para eu poder falar de tendência, falar de movimento, tem que estar no intervalo. Aqui nesse caso eu não tenho intervalo, né? Eu tenho só um ponto. Com essas funções não dá para fazer cálculo. Eu tenho que tomar cuidado com elas. Elas não, funções assim, por exemplo, não vão ser soluções de ADO, não vai ser nada, porque não está definido no intervalo. Beleza? Mas você pode pensar que esse aqui é um intervalo também, só que é um intervalo degenerado, centrado na origem, só que degenerado. E o mesmo tanto que ele vai para um lado, ele vai para o outro. Nada. Beleza? Qual é o padrão que a gente enxerga nesses exemplos? É o seguinte. Né? Ora é um intervalo de menos 1 a 1, aberto, ou pode ser fechado numa das pontas, ou pode ser a reta toda, ou pode ser um ponto só. Em todos os casos, a gente tem o seguinte. Tem isso aqui. Ah, aqui. Aqui. A gente pode afirmar sempre o domínio de uma série de potências não é muito complicado. Não é nada complicado. É sempre... A gente vai mostrar isso, né? A gente viu isso em alguns exemplos, a gente vai mostrar isso em geral. O que a gente vai mostrar? Que dado qualquer série de potências, qualquer, isso que é bem fantástico desse resultado. O domínio, antes de eu fazer qualquer conta, eu vou saber que vai ser sempre o intervalo, que além de conter zero,
ele é simétrico ao redor do zero. Tá? E quando eu digo isso, pode ser que eu inclua essa fronteira, pode ser que eu inclua essa, não sei, mas sempre vai ser um intervalo simétrico ao redor do zero. Isso é muito bom, porque antes de você fazer qualquer conta, você sabe que o domínio tem que estar essa cara. Se você fizer uma conta e o domínio não tiver essa cara, não for um intervalo simétrico ao redor da origem, alguma conta errada você fez. Beleza? E aí, como sempre tem essa cara, o mesmo tanto que eu ando para lá é o que eu ando para cá, esse tanto que você anda, pensa assim, pensa que tem uma circunferência aqui. Ó. Então, esse tanto que você anda se chama de raio do intervalo. Percebe que esse raio ele não vai te dizer se inclui ou não as fronteiras, tá? O raio só vai te dizer o tamanho do intervalo. Beleza? Então, os intervalos são... Quais são os intervalos possíveis? São assim, ó. Ou aberto, de menos R a R. Menos R a R porque eu estou afirmando que é simétrico, né, ao redor da origem. Ou fechado, de menos R a R. Ou aberto nessa ponta e fechado na outra, ou vice-versa. Tá? Onde está incluído aqui o caso de menos infinito a mais infinito? Bom, vamos permitir que esse R seja infinito também. Então, aí estaria incluído aqui, de menos infinito a mais infinito. Ah, onde está incluído aqui o caso degenerado? Só tem o zero. Ah, vamos permitir o R ser zero. E o caso degenerado seria esse caso aqui. De menos 0 a 0. Beleza? Então esse raio denominado raio de convergência, ele pode ser tanto zero, que é o caso degenerado, ou infinito, que dá tudo. E, em geral, vai estar ali no meio. Beleza? Esse aqui é uma informação importante sobre a série que a gente chama de raio de convergência da série. Como tem essa simetria aí do domínio, você pode falar desse raio de convergência. Mas é importante vocês saberem desde já. Domínio é uma coisa, raio de convergência é outra. Domínio é o quê? É um intervalo, né? Raio de convergência é um número. Raio de convergência te dá uma informação importante desse intervalo, que é o tamanho dele. Mas ele não te dá todo o intervalo, ele não te diz se você inclui a fronteira do intervalo ou não no domínio. Beleza? Então, em geral, o que você vai fazer para determinar o domínio, você primeiro determina o raio e depois vê se inclui os extremos ou não. Então, o raio não é tudo, tá? Primeiro determina o domínio, depois primeiro determina o raio e depois determina o intervalo. Tá? Vai ter algumas situações mais adiante que determinar um intervalo todo, o domínio, né? Também chamado de domínio de convergência, não vai ser muito fácil. Nessas situações a gente vai se contentar com saber o raio. Tá? Mas é importante vocês já terem noção que saber o raio não é saber o domínio. Também chamado às vezes de domínio de convergência. O raio é uma informação importante do domínio, mas não é o domínio. Beleza? Bom, a gente fez isso em alguns exemplos, né? Mostrou que em alguns exemplos os domínios são assim. Como é que a gente mostra isso em geral? Do mesmo jeito que a gente fez nos exemplos. Como é que a gente fez nos exemplos para calcular o domínio? Aplicou o teste da razão ou da raiz, né? Só que o da razão a gente precisa de hipóteses para aplicar ele, né? Precisa saber que as parcelas não se anulam. Então o teste melhor para se aplicar numa situação geral é o teste da raiz. Então a gente vai pegar uma série qualquer para descobrir como é que é a cara do domínio dela, a gente vai aplicar o teste da raiz. Que é fazer isso aqui. Tá?
E aí, para simplificar a demonstração, eu vou supor que existe esse limite, mas é aquilo que eu já comentei. Esse limite aqui, mesmo que ele não exista, você toma um limite que é próximo a ele, que é o lim-sup, que sempre existe. Então, essa não é a dificuldade. Tá? Para simplificar, eu vou supor que esse limite existe, dá um número L. E aí, se esse limite dando L, o que a gente sabe pelo teste da raiz? Vamos ver, né? A gente tem que aplicar o teste da raiz na minha série de potências, né? Vamos aplicar. Aqui ele está sendo aplicado só nos coeficientes. Vamos aplicar na série de potências. Como é que aplica o teste da raiz na série de potências? Tem que ficar... Eu tenho que fazer raiz enésima e botar minhas parcelas aqui, né? Então fica CNXN. Mas aí o que acontece? Fica a raiz enésima dos coeficientes aqui. Né? E esse raiz enésima do módulo de xn sai como módulo de x. Certo? Então, quando eu for aplicar o teste da raiz na minha série de potências, o que vai acontecer? Eu vou precisar calcular esse limite aqui. Né? Eu estou supondo que esse limite dá L, né? Então, aqui vai dar L vezes módulo de x. E aí eu vou aplicar o teste da raiz para isso aqui. Certo? Ver quando é que isso é maior, quando é que isso é menor do que 1. Bom, quando isso é menor do que 1, a série converge, mais, né? A gente sabe até mais, converge absolutamente. E se é maior do que 1, diverge. Beleza? Isso aqui. Então, estamos prontos. Né? Isolando o módulo de x, se o módulo de x é menor do que 1 sobre L, a série converge. E se o módulo de x é maior do que 1 sobre L, a série diverge. Graficamente é assim, ó. Módulo 1 sobre L eu vou marcar aqui. Módulo de x ser menor do que 1 sobre L é estar entre 1 sobre L e menos 1 sobre L. Então aqui a série converge. Fora daí, a série diverge. Beleza? E aqui, no 1 sobre L, o que acontece? Não sei. E nem preciso saber. Porque o que eu quero saber? Mostrar que que o meu domínio é um intervalo. Né? Pronto, está aqui. É esse intervalo do domínio. Pode ser que inclua ou não a fronteira, vai depender, vai ser caso a caso. Mas com certeza vai ser, né, se o domínio tem essa cara aqui, vai ser um desses intervalos. Tá? Um detalhe que a gente pulou aqui na demonstração é que para fazer essas contas, eu estou assumindo, para, né, dividir por L e tal, eu estou assumindo implicitamente que o L, esse limite aqui, não é zero, certo? Mas tudo bem. O que acontece se o L for... Ah, não, antes disso. Nessa situação aqui, quem seria o raio de convergência? Quanto para lá e para cá eu vou a partir do zero e me dá o domínio? É 1 sobre L, né? Beleza? Então, mas nessas contas eu estou assumindo que o L não é zero. Né, para fazer essa divisão por L e tal. Mas isso também funciona para quando L é zero. Quer ver? Se o L for zero, isso aqui dá zero, né? Se isso aqui dá zero, sempre converge, né? Porque zero é sempre menor do que 1 e nunca é maior do que 1. Então, se o L der zero, sempre converge.
Então, nesse caso, é como se o R, raio de convergência, fosse 1 sobre 0, que é infinito. É o caso de raio de convergência infinito. Beleza? Então, o caso L igual a 0 está incluído aqui. E o caso L igual a infinito também está incluído aí. Porque se o L der infinito, isso aqui nunca vai acontecer, né? Só vai acontecer quando o x é 0. É o caso que a gente já sabe que está sempre lá. Então, se o L der infinito, o que vai acontecer para x diferente de 0 é isso aqui. Certo? Então vai sempre divergir. E além do zero não vai ter ninguém. Então é um raio de convergência 1 sobre infinito, é o caso de raio de convergência zero, que é o caso degenerado. Beleza? Então, esses dois casos estão nessa... Está implícito aqui, estão aqui, incluídos aqui. Beleza? Então isso mostra que não importa quão complicada for sua série de potências, o seu domínio não vai ser complicado. Vai ser sempre um intervalo centrado na origem. Beleza? Vamos voltar nos exemplos anteriores e ver o raio de convergência deles. Ó, aqui, série geométrica. Qual raio de convergência? 1, né? Aqui, ó. Essa série aqui, que depois a gente vai ligar com o log. O domínio dá esse, né? Qual o raio de convergência? 1 também, né? Então, percebe? Se o raio de convergência é 1, isso não te diz o domínio, né? Porque você tem esses dois aqui, ambos são raio de convergência 1, mas o domínio é diferente. Beleza? Esse aqui, qual o raio de convergência desse? Da reta toda, né? Então, nesse caso, é o raio de convergência infinito. E aqui, nesse caso, o raio de convergência é só o zero, né? Então, é raio de convergência zero. Beleza? Bom, aí com essa informação do raio de convergência, a gente, sabendo o domínio de uma série de potências, saber o domínio, o raio de convergência é o primeiro passo para isso. Tá? Você pode pensar que o teste da raiz e o teste da razão, a informação que eles te dão, eles te dão justamente o raio de convergência. Raio de convergência é o domínio? Não é. É quase toda a informação do domínio, mas não é. Ainda falta. E para determinar o domínio mesmo, né, pode ser que faltem extremos que o teste da razão e da raiz não vão te dar, se estão no domínio ou não. Aí você tem que usar os testes anteriores. Beleza? Então, quando eu digo que o teste da raiz e da razão eles são os primeiros testes a serem aplicados para saber o domínio de série de potências, é isso. O teste da raiz e da razão te dá o raio de convergência. Mas é só o primeiro. Né? A maioria das vezes tem coisa a mais para fazer para você determinar o domínio. Beleza? E a partir do momento que a gente sabe determinar o domínio de uma série de potências, né, a gente viu que é tudo intervalo. Né? Então, se for um intervalo, de fato, não for um intervalo degenerado, se o raio de convergência for positivo, então a gente tem um intervalo mesmo e aí a gente começa a fazer cálculo com série de potências. Beleza? Começa a se perguntar quando é que uma série de potências
se é ou não é uma função contínua, se dá ou não dá para derivar, se dá ou não dá para integrar. E, eventualmente, que a gente vai fazer semana que vem, provavelmente, voltar para a EDO e pronto. Agora a gente tem mais funções para resolver EDOs que a gente não sabia resolver antes. Mas todas essas semanas a gente gastou para isso, para determinar essa informação do domínio. Começar a fazer cálculo com essas funções, a gente tinha que saber antes como determinar o domínio dela. E a gente sabe, e sabe que sempre dá intervalo. Então, estamos na situação ideal para fazer cálculo com série de potências. Beleza? É o que a gente vai começar a fazer na próxima aula. E para isso vocês têm que dominar muito bem isso do domínio. Porque percebe? Achar o domínio foi uma lenha, né? Você teve que desenvolver um monte de ferramentas. E a partir do momento que você acha o domínio, aí a gente consegue seguir adiante. Beleza? Então com isso aqui vocês conseguem completar mais exercícios da lista e já está preparado para quando a gente entrar na lista que começa a fazer cálculo com série de potências. Que sempre foi nosso objetivo. Agora a gente tem mais funções para fazer cálculo. Beleza? Até a próxima então, pessoal.